Agora e conversa com ele é o Rodrigo Duarte. Ele é brasileiro, está isolado há 2 meses em Wuhan, na China. Todo mundo sabe que é a cidade epicentro da doença. Agora, após 66 dias de isolamento, as restrições parece que começam a diminuir. Vamos saber direitinho com o próprio Rodrigo. Rodrigo, antes de mais nada, obrigada pela sua atenção e gentileza aqui com a Jovem Pan. Conta pra gente, por favor, como que tá o dia a dia nesse momento aí em Wuhan, quais são as orientações atualizadas das autoridades. Há 2 meses em isolamento, você já deve ter passado pelas maiores dificuldades. E agora, o que aliviou a partir dos últimos dias? Bom dia e bem-vindo. Bom dia. Basicamente, o que temos é uma data para o fim da quarentena, né? Hoje sabemos que dia 8 de abril voltaremos ao normal. No momento, a cidade passa por uma preparação. O sistema de transporte público começa a ser limpo, começa a ser preparado para que a cidade volte ao normal. Existem algumas certas áreas que podem voltar a trabalhar, que já estão voltando, como serviços essenciais, supermercados e restaurantes. Já dá para fazer compra, por exemplo, online nesses supermercados que antes não daria, né? Antes era um serviço bem restrito, era um sistema de compra coletiva que passávamos a comprar através de um sistema online, onde toda a comunidade comprava uma certa quantidade de alimentos por dia, né? Um específico alimento também, por exemplo, um dia era só vegetal, outro dia só carne, e outro dia grãos, material de limpeza, era bem dividido. E hoje em dia temos essa expectativa que os casos estão zerados, todos os dias agora é zero, aconteceu um caso, acho que 2 dias atrás, então a situação se normalizou, agora é uma questão de preparação para a volta da nossa realidade, as coisas vão voltar ao normal depois desses 2 meses que enfrentamos uma quarentena bem rígida, que foi uma batalha em conjunto, e a sensação é de vitória mesmo, de que passamos por isso, foi ruim. Uh, Existiu vários casos aqui em Wuhan, foram várias mortes, mais de 2.000 mortes só em Wuhan, mas passou, né? Conseguimos, saímos dessa. Que maravilha as suas palavras animadoras nesse momento, Rodrigo. Aqui ao meu lado, Vitor Brown faz uma pergunta para você agora também. Bom dia, Rodrigo. Muito legal o seu relato, né? Até porque a sensação que os outros países têm, as próprias autoridades admitem isso, é que tudo vai se repetindo do mesmo jeito que aconteceu na China, o mesmo roteiro vai se repetindo, só com um delay, né? O pico dos casos, as medidas de restrição cada vez mais rígidas e depois, caso tudo dê certo, essa flexibilização que é o que está acontecendo em Wuhan nesse momento. Mas uma curiosidade, a gente lembra que algumas semanas atrás o governo brasileiro fez uma operação de resgate, enviou homens das Forças Armadas, acompanhados de equipes médicas, para tirar os brasileiros que estavam aí em Wuhan, que é o epicentro da pandemia. Você não foi nessa comitiva? Você não quis deixar Wuhan? Você continuou por aí? Por quê? Explica pra gente. Bem, basicamente eu fiquei aqui porque no primeiro momento não sabíamos da possibilidade de voltar ao Brasil. O que sabíamos é que existia um vírus e que existia um certo pânico e precisaríamos nos preparar para o pior, né? Em ficar em quarentena. E ficar em quarentena existe um custo muito alto. Ficar 12 meses em casa existe um custo extremamente alto. Não é simples, né? Então eu me preparei para ficar um bom tempo em casa e eu me senti preparado, eu me senti muito bem acolhido na cidade, em Wuhan, eu me sinto bem seguro, me sinto muito bem acolhido e me preparei para ficar aqui, né? Enfrentar isso e tentei agir em conjunto. Eu tentei agir em conjunto com a população. A população aqui, ela trabalhou em conjunto com o governo, vai entrar em quarentena, todo mundo falou, vamos entrar em quarentena. Não existiu muita dificuldade com isso. E basicamente foi o que eu fiz também. Segui o que estava acontecendo. Foi basicamente, deixei fluir, né? Me Mas houve preparei, um... fiquei E, e desculpe te basicamente foi interromper, isso. Rodrigo, mas houve algum convite? A embaixada te procurou para oferecer essa Sim, possibilidade, caso sim, você quisesse? Te procuraram? isso, eles ligaram para mim, me perguntaram se eu queria ir ou não. Eu falei que não e basicamente foi isso. Eles fizeram a pergunta e perguntaram se eu queria ir ou não. E muita gente ficou, você sabe? Tem noção disso? Tem muitos brasileiros ainda por aí? 11 brasileiros.
Certo. E a partir de agora, o que é que você pretende fazer? Eu não sei exatamente qual que é a tua atividade aí, tua profissão, mas ela já voltou ao normal com o fim dessas medidas restritivas ou ainda não? Em que momento você está? O que é que está acontecendo no momento? Quando você pretende voltar de fato à normalidade? Bem, basicamente agora a cidade ainda continua em quarentena, né? Tá todo mundo em casa, ainda existe muita restrição. Vai voltar ao normal a partir do dia 8. Aí ainda existe algumas áreas que a partir do dia 8 ficarão restritas, né? Por exemplo, áreas na educação, universidades, escolas, terá ainda uma restrição, ainda existe uma data correta para que essas áreas onde existe grande quantidade de pessoas, academias, enfim, elas voltem às atividades, né? Então, tem que esperar uma notícia do governo para existir uma posição, né? Ainda não tem nenhuma posição por conta que não existe nenhuma data para essas áreas, atividade esportiva, enfim, universidades, escolas, não existe nenhuma informação que vai voltar esse dia. A partir desse momento, as coisas voltam ao normal. Ainda precisa de um pouco mais de tempo e também precisa ver como o mercado vai responder, como as pessoas vão responder para poder fazer um planejamento mais cirúrgico, né? Como eu vou reagir de acordo com as datas, de acordo com a população, né? Como as coisas vão fluir a partir do dia 8, né? Rodrigo, a informação que chegou para nós é que o vírus começou a ser propagado a partir de uma feira de animais vivos aí em Wuhan, que uma pessoa teria consumido talvez um morcego ou um animal chamado pangolim, semelhante a um tatu, e a partir desse alimento o vírus começou a ser propagado e se espalhou fortemente pelo mundo inteiro. Essas feiras ainda funcionam? O governo chinês já tomou providências e quais para que o vírus não volte a atacar com tanta força, pelo menos todos os países, ou no caso aí a China? Eu não tenho uma informação muito precisa em termos do se eles proibiram ou não, mas eu acredito que sim, eles devem ter feito alguma coisa relacionada a isso. Até o momento não existe nenhuma comprovação veio exatamente desses animais, dessas feiras, mas eu acredito que sim, deve existir algumas medidas. Eu não tenho uma informação precisa em relação a isso. Tão longe eu consigo saber é que ainda não foi comprovado que veio daquela feira. Certo. E aqui no Brasil, algumas pessoas em quarentena, ainda se adaptando a esse sistema, estão vivendo um momento psicológico complicado, de medo, incertezas. Isso também aconteceu aí? Como vocês enfrentaram esse momento nesse sentido? E também você em quarentena, quais são os cuidados que você ainda tem em casa? A máscara, por exemplo, é recomendada para todos, estando contaminados ou não? Álcool gel? Basicamente, como funcionou aqui? Existiu muita preparação em termos logísticos e em termos psicológicos, né? Então, assim, toda vez que eu saio de casa, eu saio com máscara, uso luvas descartáveis, deixo o álcool muito fácil na porta de casa. Enfim, eu tenho todo um cuidado na hora que eu saio, qualquer coisa que entre dentro da minha casa, passo o pano na casa várias vezes por dia, 2 vezes por dia pelo menos, com água sanitária, tento limpar, deixar tudo muito limpo e não trazer nada possivelmente infectado da rua para casa, né? Existiu um suporte muito grande, o sistema que foi criado aqui para fazer compra deixou as coisas extremamente baratas, né? Foi feito compra coletiva, né? Então a comunidade comprava vegetais, alimentos, perecíveis ou não, todo mundo em conjunto, então o preço ficou muito barato. Passamos por essa, eu acredito que eu não precisou de um absurdo. Eu pensei que se iria gastar bastante, e eu também pensei que iria demorar muito mais, mas só foi 12 meses, né? Então existiu esse cuidado em uma economia, entendeu? Em termos de não aumentar preços, enfim, os preços caíram bastante aqui. Isso foi uma ação muito importante para passar por essa quarentena. Sem isso seria muito difícil, com os preços normais, pelo menos normais, não seguiram aqui uma tabela de preço comum no nosso dia a dia. O preço caiu bastante. Em termos de psicologicamente, no começo foi muito assustador, assusta bastante, é normal, mas o que acontece é que é preciso deixar a negatividade de lado, entendeu?
existe muita informação negativa surgindo no momento, por exemplo, vídeos com pessoas passando mal, entendeu? Informações diárias das pessoas, quantos casos por dia, por exemplo. Eu lembro que no começo, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ver quantos casos surgiram, né? Os novos Sim. casos, quantas pessoas morreram. Isso é uma informação extremamente negativa para você começar o dia. Então, eu comecei a perceber que isso afetava meu dia negativamente, né? Afetava meu psicológico, a moral. Sim. Então, eu comecei a cortar coisas negativas relacionadas ao vírus e comecei a ocupar minha mente com coisas mais positivas. Tentei, por exemplo, cozinhar, porque eu estou em casa todo momento, tentei cozinhar com mais paciência, com mais calma, tentar fazer uma coisa mais requintada, tentei ler livros, tentei ocupar minha cabeça com informações não relacionadas ao coronavírus. Isso foi uma das coisas que relativamente me salvou. Eu posso até confirmar isso, que diminuiu bastante a pressão quando eu comecei a me afastar dessa notícia e quando eu pensei, eu estou fazendo minha parte, que é continuar distante do vírus, não propagar, e estou cuidando de mim, estou tranquilo. Então não preciso estar alimentando, entendeu? Esse lado negativo do vírus, esse medo, enfim. Eu tentei deixar isso de lado, diminuiu bastante. Hoje em dia, eu sei lá, 1, 2 vezes por semana eu vejo quantos casos. Eu não acompanho com frequência e basicamente é fácil de se adaptar. É basicamente uma questão de se preparar no início, se prepara, fica em casa. É questão da comunidade se ajudar também, é uma questão de Sim. unidade do povo, né? Eu lembro que aqui no começo, quando tinha o susto, as pessoas foram à janela e gritaram Wuhan, Jayo, que significa Wuhan, força Wuhan. Legal. Então, tipo, existiu uma questão até da população se ajudar em termos de doação, em termos de motivação moral, entendeu? Em Sim. termos de todos os aspectos, pessoas vieram aqui na minha casa, acredito que o pessoal do governo, perguntaram se estava tudo bem, se eu tinha algum sintoma. Então existiu, essas pessoas eram voluntárias, então Olha, existia muita movimentação, existiam coisas positivas acontecendo. Não era sim. só todo mundo em pânico aqui, não foi isso. Aqui existiu muita motivação da Solidariedade, força um população se com o outro, ajudando. né? Rodrigo Isso. Duarte, olha, muito é importante o seu relato para todos nós aqui no Brasil, para quem acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição, a Jovem Pan. Valeu por conversar com a gente. O Rodrigo está isolado há 2 meses em Agradeço. Wuhan, na China, cidade que todo mundo sabe, epicentro, onde começou a ser espalhada a doença em todo o mundo. Rodrigo, a gente deseja que você tenha aí boa sorte nos próximos dias e vamos ficar em contato para quem sabe falar de novo mais para frente. Boa quarta-feira aí em Wuhan. Perfeito. Um abraço. Abraço.